pessoal, estamos retornando aqui ao nosso conteúdo. A gente tem um pequeno intervalo, deu para dar uma relaxadazinha e retornar aqui para a gente continuar a nossa concentração, né? Nosso conteúdo de agentes públicos e falar dos direitos, né, do agente público como um todo dentro do sistema, né, dentro do processo administrativo. Espero que tenha a atenção de vocês aí, o pessoal de Colônia do Gurgué aí estão resistindo aí junto com a gente e os demais polos que estão aí nos acompanhando, tá bom? Então, um forte abraço a todos e vamos dar seguimento aqui à idealização desses direitos, né, desse servidor público, tá, pessoal? Então, o que é que a gente ainda tem aqui, pessoal? O servidor público, pessoal, ele tem, dentro da sua estrutura, entrando dentro da organização, né, dentro do órgão público, a possibilidade de posse, né? Então, a posse, pessoal, a gente vai explicar como é que acontece, né? Então, a posse no cargo público, ela ocorre conforme o artigo 13 da Lei 8.112 de 90, pela assinatura, né, do termo de posse, em que deverá constar, né, nesse termo de posse, pessoal, vai ter as atribuições, os deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo, né, que não poderão ser unilateralmente alterados. Então, não pode ser alterado pelo poder público sem ter um diálogo, né, das duas partes. O prazo para a posse, pessoal, é de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, podendo dar-se, né, por procuração específica. A gente vai já explicar essa situação de procuração específica. Só poderá ser empossado aquele que for julgado, conforme prévia inspeção médica oficial, apto física e mentalmente. Então, aqui duas observações importantes. Aqui, pessoal, a pessoa ela pode, digamos, tomar posse. Ela passou num concurso, ela foi convocada, né, foi chamada, concurso lá em São Paulo. E ela tem um parente lá, e aí ela pode solicitar esse parente, se ele tem a possibilidade de tomar essa posse. Ela vai fornecer uma procuração específica para que esse parente vá lá e tome posse por ela. No momento da posse, passa-se por uma inspeção médica, né? No próprio edital já vem dizendo, né, exames complementares que tem que se fazer para se tomar posse efetivamente. Então ele manda esses exames, né, usa-se o SEDEX ou outra possibilidade, e esse parente recebe esses exames e vai apresentar essa junta médica para que se tenha toda a viabilidade técnica, né, de que ele possa assumir. E esse parente, com a procuração específica, consegue representar esse parente, né, que é um exemplo hipotético que a gente está aqui apresentando para vocês, tá bom? Então, é uma possibilidade de ter essa procuração específica, né, o seu ideal uso. Vamos seguir aqui as ideias de posse, tá? Então, ela acontece, pessoal, 30 dias contados da publicação do ato de provimento, né, podendo ser por procuração específica. O exercício, pessoal. Então, após a realização do concurso público, a aprovação, provimento e a posse, o servidor entra em exercício. Depois da posse, a próxima etapa é entrar em exercício. Então, o exercício, pessoal, é o início efetivo do desempenho das atribuições do cargo e das funções de confiança. O servidor empossado, pessoal, ele tem um prazo de 15 dias para entrar em exercício. Está no artigo 15, parágrafo 1º da Lei 8.112, contados da data de posse, né? Então, ele tomou posse, ele tem até 15 dias para entrar em exercício. E aí, sob pena, né, essa observação é importante, sob pena de ser exonerado do cargo ou tornar-se sem efeito, né, a sua designação para a função de confiança. Então, na hipótese, pessoal, de servidor que deva ter exercício em outro município, né, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, né, cedido ou posto em exercício provisório, ele terá no mínimo, né, 10 e no máximo 30 dias de prazo, contados a publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das suas atribuições de cargo, incluído nesse prazo, né, o tempo necessário para o deslocamento a essa nova sede. Agora vamos falar aqui, pessoal, do estágio probatório. Então, no momento, pessoal, no exato momento em que se entra em exercício, o servidor ocupante de cargo efetivo ou vitalício, ele inicia o estágio probatório, que aí é um período. Nesse estágio probatório, pessoal, é um período de avaliação, durante o qual deverão ser demonstrados, né, aptidão e capacidade para o exercício do cargo e seguindo alguns fatores, né? Então, tem que ter assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, nesse estágio probatório, pessoal,
o servidor público de cargo efetivo ou vitalício. A gente apresentou as possibilidades de vitalício, a gente não vai falar novamente para relembrar vocês. Eles precisam ter essa aptidão física e mental, né, aptidão para que se entre no exercício do cargo e tenha, né, a atenção a esses fatores. Eles vão ser avaliados durante esse estágio probatório e esses são os quesitos, né, que vão ser observados. Durante o período do estágio probatório, pessoal, o servidor ele poderá exercer, né, qualquer cargo de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, desde que no mesmo órgão ou entidade. Então, ele pode até, durante o estágio probatório, é uma observação muito interessante. O servidor ele pode exercer qualquer cargo de provimento em comissão, né, ou função de direção, chefia ou assessoramento, mas tem que ser dentro desse mesmo órgão ou entidade. No caso, pessoal, dos 3 únicos cargos públicos vitalícios, quais são, pessoal, que existem no Brasil? Os magistrados, membros do Ministério Público e membros dos tribunais de contas. O estágio probatório deles tem duração de 2 anos, então é diferente. E após os quais o servidor adquire, né, essa vitaliciedade, só podendo perder o cargo também por sentença judicial transitada em julgado, que foi o que a gente apresentou para vocês. Os que não têm a vitaliciedade, que só têm a estabilidade, eles podem ser demitidos, no caso, perder o cargo público, tanto por sentença judicial transitada em julgado, como processo administrativo e outras possibilidades que a gente vai relembrar vocês logo mais, tá? Quanto aos cargos efetivos, a duração do estágio probatório ela vai envolver importante controvérsia, mas a corrente majoritária ela sustenta, né, que a duração atual do estágio probatório é de 3 anos ou 36 meses, que representa os 3 anos. Mesmo período exigido, né, para o servidor ocupante de cargo efetivo adquirir essa estabilidade, tá bom? Para a melhor doutrina, desde a promulgação da emenda 19, né, de 98, a duração do estágio probatório e o período para aquisição de estabilidade foram simultaneamente aplicados, né, ampliados de 2 para 3 anos. Durante o estágio probatório, pessoal, também é uma observação muito importante aqui durante a nossa aula, o servidor somente terá direito a licenças e afastamentos nas hipóteses, né, do artigo 20, parágrafo 4º da Lei 8.112. Então, a gente vai aqui apresentar para vocês. Ele pode solicitar licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro, licença para o serviço militar, licença também para atividade política, licença para capacitação, aqui seria para fazer especialização, mestrado, doutorado, ou um curso de aperfeiçoamento, por exemplo, licença para tratar de interesses particulares, licença para o desempenho do mandato classista e afastamento para servir, né, a outro órgão ou entidade, tá bom, pessoal? Temos também o afastamento para o exercício de mandato eletivo, afastamento para estudos ou missão no exterior, afastamento para servir em organismos internacionais de que o Brasil participe ou que seja cooperado, né? E afastando-se, né, para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso, né, para outro cargo na administração pública federal. Então, aqui são as possibilidades que o cidadão, estando em estágio probatório dentro de um órgão público, ele pode pedir a licença, né, ou afastamento. Então, são 12 possibilidades, tá? É nulo, pessoal, a dispensa do servidor em estágio probatório sem o devido processo administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Havendo a extinção do cargo, né, durante o estágio probatório, o servidor ele será exonerado de ofício, né, porque ainda não goza da estabilidade. Então, aqui é uma observação muito interessante, né? Se o servidor estiver no processo de estágio probatório e esse cargo, né, ele for exonerado, esse cargo, né, ele foi extinto, esse servidor ele pode ser exonerado de ofício porque ele não tem exatamente a estabilidade. A gente vai apresentar para vocês agora aqui, pessoal, a confirmação. Então, cada órgão ou entidade pública deverá formar uma comissão, né, instituída especificamente, com a finalidade de realizar a avaliação especial de desempenho dos servidores em estágio probatório, nos termos que dispuser a lei ou o regulamento respectiva carreira ou cargo, né? Então, pessoal, durante esse estágio probatório, esse órgão público ele tem que
nos últimos 4 meses finais, fazer essa confirmação que a pessoa cumpre, né, os requisitos para ter a estabilidade. Então, essa comissão ela vai fazer essa avaliação de checagem, né, e verificar se ele cumpre os requisitos de estar apto, né, físico e mentalmente, além daqueles requisitos, assiduidade, produtividade, que a gente apresentou para vocês. E aí, sendo avaliado de forma confirmatória, se confirma e esse servidor ele adquire a estabilidade. Então, a confirmação é basicamente isso. A gente tem que ter essa atenção, que é muito simples, né? Sendo a decisão favorável ao servidor, vai ser confirmado, né, ele na carreira. O servidor, pessoal, não aprovado em estágio probatório, ele será exonerado. E aí, se o servidor já tiver estabilidade garantida em outro cargo, a lei, né, a 8.112, ela afirma que o servidor será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, que a gente até falou sobre isso, dentro dos processos de provimento, né? Por força dessa regra, evita-se que o servidor estável, pessoal, deixe de tomar posse em cargo melhor por receio de não ser confirmado em estágio probatório. Por isso, se não for aprovado em estágio probatório do cargo novo, ele pode regressar ao seu cargo estável anterior. E aí a gente vai falar da estabilidade, pessoal. Então, a estabilidade, com o encerramento do estágio probatório e sendo confirmada na carreira, né, tendo a confirmação, que a gente acabou de falar para vocês, o servidor público ele vem adquirir o direito à permanência no cargo, né, ficando protegido contra a exoneração ad nutum. A esse direito, a permanência no cargo vai dar-se o nome de estabilidade. Então, o servidor estável, pessoal, ele só vai perder o cargo, né, em virtude, e aí a gente apresentou para vocês, sentença judicial transitada em julgado, e aí aqui vai ser a única exceção que a pessoa que ocupa um cargo vitalício, ela só vai perder o cargo se for por sentença judicial transitada em julgado. O servidor estável, ele pede por sentença judicial transitada em julgado, como também por processo administrativo disciplinar com garantia de ampla defesa, como também procedimento de avaliação periódica de desempenho, né, assegurada a ampla defesa, e a redução de despesa, né, daquele órgão público que venha a acontecer, mas essa quarta possibilidade ela é muito eventual, tá, pessoal? A gente vai falar agora aqui, pessoal, da disponibilidade. Então, a disponibilidade, o que é que ela vem a ser? É o direito exclusivo dos servidores estáveis, já confirmados na carreira, a permanecer temporariamente, né, sem exercer as suas funções, garantida a remuneração proporcional, né, ao tempo de serviço, nas seguintes hipóteses: extinção do cargo ou declaração de sua desnecessidade, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, e a reintegração do servidor, né, que anteriormente ocupava o cargo. O instituto, pessoal, da disponibilidade, ele é uma decorrência do direito à estabilidade dos servidores estatutários, garantindo assim a manutenção dos seus vencimentos, né, diante da circunstância excepcional que vem impossibilitar temporariamente, né, o exercício regular da função pública. Já nos casos, pessoal, dos servidores em estágio probatório, semelhante à proteção, não vai existir, né? Então, sendo extinto o cargo, vai caber a exoneração de ofício, que isso está na súmula 22 do STF, que a gente já mencionou. E aí a saída do cargo, pessoal. Então, a gente vai apresentar para vocês as possibilidades de saída desse cargo. Então, basicamente, a gente pode falar em 3 formas, né, pela qual o servidor público pode sair do cargo: a exoneração, demissão e aposentadoria. A gente vai apresentar cada uma delas para vocês. Primeiramente, a exoneração, pessoal. Ela é uma saída não punitiva do servidor que deixa o cargo público. Então, ela pode ser voluntária, na hipótese do pedido formulado pelo próprio servidor, ou involuntária, quando o servidor não é confirmado, né, ao final do estágio probatório. Então, nos termos do artigo 34, pessoal, da Lei 8.112, a exoneração do cargo efetivo ela poderá dar-se, né, a pedido do servidor ou de ofício. Então, a exoneração de ofício ela ocorre quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício, né, no prazo estabelecido. Então, se depois de tomar posse, dentro daqueles 15 dias, ele não
entrar em exercício, ele pode ser exonerado de ofício. A gente já falou sobre isso. E aí a gente vai falar aqui também nos casos, pessoal, de exoneração de carga em comissão. A dispensa da função de confiança ela vai dar-se a juiz da autoridade competente, né, que a pessoa tiver vinculada, e a pedido do próprio servidor, né, que está ali naquele cargo em comissão e não deseja mais estar lá naquela posição. A demissão, pessoal, ela é utilizada pela legislação para designar a saída punitiva, compulsória, né, decorrente de uma decisão administrativa ou judicial fundada em alguma infração funcional, né, cometida pelo servidor. E a gente vai focar aqui na aposentadoria do servidor. Essa aposentadoria do servidor, pessoal, ela vai acontecer de forma compulsória do servidor público aos 75 anos de idade, com os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A gente destaca que o Supremo Tribunal Federal trata que a aposentadoria compulsória ela não se aplica aos titulares de cartórios e notórios. Então, enquanto ele estiver vivo, até um recurso especial, né, e a própria ADIM, ele traz, não tem essa questão compulsória, né, dos titulares de cartório e notários. Então, eles vão, pessoal, até viver e conseguirem executar suas atividades, ficarem ali responsáveis por esses cartórios. A vacância, pessoal, está no artigo 33 da Lei 8.112, ela vai fazer referência às hipóteses, né, em que ocorre a vacância do cargo público. A vacância, pessoal, é aquele momento de ausência do servidor público. Então, a vacância ela pode acontecer por exoneração, demissão, a promoção, né? Tinha uma pessoa naquele cargo ali, ela foi promovida àquele cargo anteriormente, daquela pessoa que foi promovida está sem alguém, né? Uma possibilidade de readaptação, aposentadoria, a posse em outro cargo inacumulável e o falecimento, né, do servidor público, que infelizmente aquele órgão vai ter aquela perca e vai ter que, teoricamente, fazer um novo concurso, né, para garantir a substituição desse servidor. A gente tem aqui a remoção, pessoal, a gente vai apresentar aqui para vocês. Aí a remoção, ela é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, né, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem a mudança de sede. Essa remoção ela pode ser de ofício, pessoal, no interesse da administração, a pedido, a critério da administração, ou para outra localidade, independente do interesse, né, da administração. Ela pode ocorrer a remoção a pedido para outra localidade, né, nas seguintes hipóteses. A gente vai apresentar aqui para vocês. Para acompanhar cônjuge ou companheiro também servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que for deslocado no interesse da administração. Então aqui, pessoal, na questão da remoção, o servidor público ele pode simplesmente, ele está ali casado, né, com uma mulher que é militar ou um homem que é militar do Exército, e ele foi transferido, ele trabalha aqui, é um servidor público federal, e aí ele é casado, né, com um militar do Exército, e esse militar do Exército é transferido para São Paulo, tá? Sai aqui do Piauí e transfere para São Paulo. Então, esse servidor público ele tem direito a essa remoção para acompanhar, né? Vai se utilizar os preceitos da continuação da família. Então, ele vai ter esse direito, garantido por lei, de solicitar essa remoção para acompanhar o seu cônjuge, né, que é militar e vai prestar agora serviços militares lá no estado de São Paulo. Um exemplo, né? Então, a gente tem aqui outras possibilidades, pessoal. Por motivo, né, de saúde do servidor, cônjuge, companheiro, dependente que viva, né, as suas expensas e conste, né, de seu assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial. Esse caso aqui, pessoal, digamos, eu sou professor do Instituto Federal do Ceará. E aí, Deus o livre, um parente meu que tem vinculação comigo, meu pai ou minha mãe, fica doente, e aí não tem ninguém para cuidar, como se eu fosse filho único. Então, eu poderia solicitar essa remoção para o IFP, né, já que é um emprego público federal, solicitar essa remoção para que eu possa dar continuidade, né, nos cuidados daquela pessoa que eu tenho afetividade, que é um familiar meu, né, o pai ou a mãe. Então, essa remoção seria garantida por lei, claro, né, comprovando essa necessidade junto à junta médica oficial, né, constituída pelo próprio Instituto Federal. Então, essa remoção seria viável, tá?
A gente tem outra possibilidade aqui, pessoal. Em virtude do processo seletivo promovido, na hipótese que o número, né, de interessados for superior ao número de vagas e de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão, né, ou entidade em que aqueles estejam lotados. Então, aqui está falando do processo de remoção interno que os órgãos públicos criam, e aí, se, claro, se tiver muitas pessoas interessadas, vai ter que abrir um processo seletivo interno para que aconteça, né, aquela remoção e seja atendido as demandas, né, conforme o direcionamento de regras e normas desse órgão público, tá? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. A gente vai falar agora da redistribuição. Então, a redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo para outro órgão ou entidade do mesmo poder, observados os seguintes preceitos: interesse da administração, a equivalência, né, de vencimentos, a manutenção, pessoal, da essência das atribuições do cargo, a vinculação entre os graus, né, de responsabilidade e complexidade das atividades, o mesmo nível, né, de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, a compatibilidade, né, entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. E aí aqui a gente traz, pessoal, os direitos e vantagens do servidor público, né? Então a Lei 8.112, ela vai elencar, né, diversos direitos e vantagens desse servidor público. E aí a gente traz desde o vencimento, né, indenizações, gratificações diárias, adicionais, férias, licenças, concessões, direito de petição. E a gente vai apresentar cada uma dessas possibilidades para vocês antes de encerrar a nossa aula propriamente dita. Primeiramente, pessoal, vencimento e remuneração. É extremamente importante entender a diferença, né? E isso vai estar no artigo 41 e 42 da Lei 8.112, Estatuto do Servidor Público. Então, o vencimento, pessoal, é exatamente um conceito mais restrito, em que consiste na retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, né, com o valor fixado em lei. A remuneração, por sua vez, pessoal, é a noção de alcance mais abrangente, é o vencimento do cargo somado às vantagens pecuniárias, né, permanentes estabelecidas em lei. Então, aqui, pessoal, a remuneração ela é exatamente o vencimento mais as vantagens. Então, o direito ao vencimento ele é inerente, né, ao regime de servidores estatutários como decorrência, né, da proibição de enriquecimento sem causa por parte do Estado. E é expressamente, pessoal, proibida a prestação de serviço gratuito, né, salvo nos casos previstos em lei, na Lei 8.112 tem, no artigo 4º. E é importante a gente destacar, pessoal, que o menor valor pago ao agente público, independente do tipo de vinculação com o Estado, é o salário mínimo. Está no artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, nenhum servidor público, pessoal, pode efetivamente receber menos de um salário mínimo, tá certo? As indenizações, pessoal. Então, além do vencimento, poderão ser pagos, né, ao servidor indenizações, gratificações e adicionais. A gente vai falar das indenizações primeiramente. Indenização não se incorpora ao vencimento ou provento, mas as gratificações e os adicionais são incorporados nos termos previstos na legislação. Então, a gente destaca aqui de forma diferente para que vocês possam perceber a diferença. O Estatuto, pessoal, ela prevê as seguintes espécies de indenização, né? Então, a gente tem aqui a ajuda de custo por mudança. Então, ela é destinada, pessoal, a compensar a despesa de instalação do servidor, que no interesse do serviço, né, passar a ter exercício em nova sede, com mudança, né, do domicílio em caráter permanente e não podendo seu valor, né, superar o montante equivalente a 3 meses de remuneração do servidor. A gente tem a ajuda de custo por falecimento, a família do servidor que falecer na nova sede, e é assegurado, né, a ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. A gente tem, pessoal, indenizações diárias por deslocamento, né? Então, quando o servidor público ele está simplesmente, né, ele trabalha aqui em Teresina, Piauí, e ele precisa fazer uma fiscalização pública lá no interior, lá em Bom Jesus, em Picos, então ele sai da localidade de trabalho dele propriamente dito. Então, exatamente, ele recebe diárias, né, pelo esse deslocamento. Da mesma forma, ele recebe indenização de transporte, né, até porque ele vai se utilizar de
a necessidade de um transporte, né? Seja se for o dele particular, ele vai tirar a notinha, né, do custo de combustível para trazer e ser indenizado, né, por esse custo. Às vezes o órgão público fornece o próprio transporte, né, do órgão público, então não vai ter essa indenização de transporte, somente se houvesse, né, essa necessidade. A questão das diárias, pessoal, também é importante destacar que, dependendo do lugar que esse servidor público vá se direcionar, o valor dessa diária vai se alterar. Então, tem um regramento, né, tem documentos normativos de normas e procedimentos que vão dizer que se o servidor público, por exemplo, ele sai de Teresina e vai para Campo Maior, por exemplo, a diária vai ser R$300, um exemplo hipotético, pessoal. Se ele vai para Parnaíba, que é um pouco mais distante, essa diária já vai ser de R$1.000. E tudo isso vai estar regulamentado, né, nas normas e procedimentos desse órgão público que ele tem propriamente ou que ele acompanha a União como um todo. Vai ter todas essas informações para que ele seguir. Não é um valor que ele decide por ele próprio que ele vai dar de diária, tá certo? Então vamos continuar aqui as apresentações. Tem o auxílio moradia, pessoal, que é o ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia, né, ou por meio de hospedagem administrado, né, por empresa hoteleira no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. As retribuições, pessoal, gratificações e adicionais. Então, além do vencimento das vantagens, o servidor público ele tem direito a retribuição, gratificação adicional. Então, a gente vai destacar aqui para vocês. Isso está no artigo 61 do Estatuto. Retribuição pelo exercício da função de direção, chefia e assessoramento. A gratificação natalina, pessoal, no valor de 1/12 de remuneração correspondente ao mês de dezembro, por mês do exercício no ano corrente. O adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas. Adicional, né, pela prestação de serviço extraordinário remunerado com acréscimo de 50% da relação da hora normal trabalhada. Adicional noturno, né, também prestado após as 22 horas, entre as 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, vai ser esse valor acrescido de 25%, né, computado a cada hora como 52 minutos e 30 segundos, tem essa redução. O adicional de férias, né, no valor de 1/3 da remuneração do período de férias. E outros relativos, né, ao local, à natureza do trabalho, gratificação por encargo de curso, né, o concurso. Então, aqui seria, pessoal, no caso, a gente passa num processo, um concurso, em que só cobra, né, a escolaridade, ensino superior. Aí eu faço uma especialização, aumenta um pouquinho, faço um mestrado, aumenta mais um pouco, faço o doutorado, aumenta mais. Então, tem essa gratificação, né, por encargo de curso ou concurso. As férias, pessoal, e essa parte aqui todo mundo gosta, né? Então, durante o ano, o servidor ele tem direito a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas, né, até o máximo de 2 períodos, no caso da necessidade do servidor, ressalvadas, né, as hipóteses em que haja legislação específica. Para ter direito à fruição das férias, no primeiro período aquisitivo, né, serão exigidos 12 meses de exercício, está no artigo 77 da Lei 8.112. E poderão ser acumulados, né, até o máximo de 2 períodos em caso de necessidade do servidor. O pagamento, pessoal, da remuneração das férias com respectivo adicional será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período. Sobre licenças, pessoal. Então, a gente vai apresentar aqui algumas possibilidades. O Estatuto ele prevê a existência, né, de 7 tipos diferentes de licença. Por motivo de doença em pessoa da família, que a gente já até destacou aqui um dos exemplos, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, né, também, para atividade política, né, que seria uma das possibilidades de licença, para capacitação profissional, né, então após a cada quinquênio, né, pessoal, de efetivo exercício, a cada 5 anos, o servidor ele poderá, no interesse da administração, afastar-se, né, do exercício do cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração, então isso aqui é interessante, né, por até 3 meses, para participar de cursos de capacitação profissional. Para tratar de interesses particulares, então pode ser concedido a critério da administração para ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja, né, então é interessante, em estágio probatório,
pelo prazo de 3 meses consecutivos, né, sem remuneração. E para o desempenho, né, de mandato classista. Então, vai ser concedido sem remuneração, né, para o desempenho de mandato em federação, associação de classe, sindicato, representativo daquela categoria profissional, entidade, né, fiscalizadora de classe ou para participar de gerência, né, de cooperativa dos serviços públicos, pessoal. A gente vai falar aqui, pessoal, agora dos afastamentos e concessões. Então, além das licenças, né, a Lei 8.112, ela prevê 4 tipos de afastamento. Então, a gente tem para servir a outro órgão ou entidade, está no artigo 93 da Lei 8.112, pessoal. Esse servir outro órgão ou entidade, pessoal, digamos que você é concursado no Ministério da Saúde e aí você pode ser afastado, né, para trabalhar dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Pode ser que isso aconteça. Vai ter um diálogo ali, né, uma possibilidade para que venha se efetivar essa possibilidade. Para o exercício de mandato eletivo, né, está no artigo 94 da Lei 8.112. A pessoa passou, o servidor público passou, mandato eletivo, né, de governador, prefeito, então ele consegue esse afastamento, essa licença, né. Então, para estatuto ou missão no exterior, está no artigo 95 da Lei 8.112, para participação em programa de pós-graduação estricto sensu, né, no país, está no artigo 96A. Então, até uma mudança, pessoal, quando tem assim, artigo 96A, aqui foi uma alteração após essa promulgação dessa Lei 8.112 de 90, que foi refletir, né, e aí se pensou nessa inclusão dessa possibilidade de afastamento. Haverá, pessoal, a previsão também da concessão ao servidor do direito de afastar-se, né, sem prejuízo da remuneração por um dia. E aí aqui é muito interessante, pessoal. Muitas pessoas nem conhecem, né, por um dia. Para doação de sangue, então ele vai ter esse direito de se afastar. Por 2 dias para alistar, né, como eleitor. Por 8 dias consecutivos em razão, pessoal, do casamento. Então aqui é muito legal, né, essa possibilidade de concessão de afastamento, né, de se ausentar por 8 dias por conta do casamento. Outro motivo, pessoal, o falecimento do cônjuge, e aí aqui é muito importante, porque às vezes o servidor público, depois que ele garante a estabilidade, principalmente, ele acha que pode tudo, né, dentro desse serviço público. Então a gente até destaca aqui para vocês. Então ele pode se afastar, pessoal, por até 8 dias do falecimento do cônjuge, do companheiro, pais, madrasto ou padrasto, foi até garantido, né? Isso é muito legal. Filhos, enteados, menor sob sua guarda ou tutela ou irmãos. Aí, servidor público efetivo, já tem estabilidade, morre o vizinho dele, que ele gosta bastante. E ele quer folgar 8 dias. Não pode, pessoal. Então, pela legislação, está aqui as possibilidades, né, de afastamento desse cargo público, né? E aí a própria lei, ela direciona. Então, morreu a prima da prima, infelizmente não pode. No máximo, talvez o seu gestor imediato vai autorizar você a ir para o velório, mas 8 dias de choro, pela legislação, não vai ser garantido, tá certo? Então, é só para que a gente até tenha esse comprometimento, a gente fala assim de forma brincando, né, da possibilidade, mas a gente que está no serviço público ou visualiza, né, tem pessoas no serviço público, a gente vê direto, né, pessoas tentando se livrar, né, conseguir algumas concessões sem ter esse real direito, tá certo? Então aqui está taxativo na própria legislação, pessoal. E a gente vai falar aqui, pessoal, do direito de petição. A gente está quase encerrando a nossa aula. Tem falado, pessoal, sobre o direito de petição, o capítulo 8, né, da Lei 8.112, nos artigos 104 a 115. É todo dedicado, pessoal, ao direito de petição, assegurado ao servidor público o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito, né, ou interesse legítimo. Então aqui, pessoal, trata-se de uma extensão do direito constitucional de petição a ser exercido por qualquer pessoa em defesa de direitos ou contra ilegalidade, né, e abuso de poder. Está no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal de 88, pessoal. Então, ao servidor público, pessoal, é permitido formular requerimento à autoridade competente a ser encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado
o requerente, né, sem qualquer prejuízo, pessoal, do pedido de reconsideração que pode ser endereçado, né, à autoridade responsável pela expedição do ato. Então, nos dois casos, pessoal, o pedido deverá ser despachado em 5 dias, né, e decidido dentro de 30 dias. Então, aqui uma outra observação. Direito de greve, pessoal, outra coisa muito importante aqui como direito, né, do servidor público. Então, o artigo 37, pessoal, do inciso 7º da Constituição Federal, ele assegura ao servidor público o direito de greve a ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Aí um destaque aqui muito importante, pessoal. Os policiais militares, né, os policiais de modo geral, não podem fazer greve. Aí a gente traz aqui, pessoal, a orientação, que a gente traz esse exemplo, né? A gente traz a orientação aqui. Só um minutinho, pessoal. Só deixar bonitinho aqui para vocês, que o professor é metódico. Policiais não podem fazer greve. Então, vamos falar aqui dos tetos remuneratórios. Então, a Constituição Federal de 88, pessoal, ela traz o teto remuneratório dos servidores públicos. Então, ela vai inovar em relação aos textos constitucionais anteriores, em que ela define, né, um limite máximo para a remuneração de qualquer agente público. E tal limite é chamado, né, de teto remuneratório. A gente vai falar agora, pessoal, do tópico, né, previdência dos servidores. Então, os servidores públicos estatutórios, eles têm direito ao regime de previdência social de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, né, dos servidores ativos e inativos dos pensionistas. Está no artigo 40 da Constituição. Então, o texto constitucional, pessoal, ele prevê as seguintes modalidades de aposentadoria. Então, a gente tem a aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, né, exceto se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, né, na forma da lei. Aposentadoria compulsória, aos 75 anos de idade, com os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, né? E aposentadoria, pessoal, voluntária, em relação aos servidores, né, que cumpriram todos os requisitos até a data de promulgação da emenda 41 de 2003, que a aposentadoria será calculada, né, integral ou proporcionalmente de acordo, né, com a legislação vigente antes da emenda. Então, a aposentadoria voluntária, pessoal, é uma possibilidade interessante, né, traga por essa emenda constitucional 41 de 2003, e que traz, né, essa possibilidade, se o servidor ele cumpre os requisitos, né, até a data da promulgação dessa emenda, poderá solicitar essa aposentadoria, né, e vai ser calculada integral ou proporcional de acordo com a legislação vigente, né, antes dessa emenda. Aqui, pessoal, a gente deixa algumas questões para que vocês pratiquem. A gente vai fazer uma breve recapitulação, né, de todo o conteúdo que a gente apresentou na aula de hoje. A gente fecha toda a idealização do que vem a ser agente público, a gente continua, né, a gente fecha o ciclo da ideia do que era agente público, dos conceitos, de como a doutrina direciona esse entendimento, como é que é focado nessa percepção do que vem a ser agente público, o que os doutrinadores dizem isso, né, o que a doutrina majoritária diz isso, e a gente apresentou que agente público é todo e qualquer indivíduo que está inserido dentro da administração pública, direta ou indireta, né, que venha a ser regulamentado dentro da esfera federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. A gente apresentou, pessoal, que agente público é o gênero e apresentamos as espécies existentes, né, desde o servidor público estatutário, empregado público, agentes militares, agentes políticos, empregados temporários, enfim, a gente apresentou todas as possibilidades, né, para vocês do entendimento das espécies. E aí na aula de hoje a gente fecha com todos os direitos, né, e garantias que esse agente público, o servidor público tem ocupando aquele determinado cargo. Então é extremamente importante, pessoal, a gente perceber, né, que os direitos do servidor público vão estar na Lei 8.112. Vamos ter legislações dos estados, dos municípios e do Distrito Federal que vão legislar, né, vão falar sobre a legislação estatutária dos seus servidores, respectivamente. Então, a gente tratou aqui da Lei 8.112, que trata, né, sobre os servidores públicos federais.
Nada obsta, pessoal, aos estados, municípios ou Distrito Federal utilizar alguns regramentos, né, copiar de forma completa ou parcial algumas informações, alguns direcionamentos que tem dentro da Lei 8.112, que é a Lei do Estatuto do Servidor Público Federal, e trazer, né, para a sua percepção de cada estado. A gente apresentou todos os direitos e vantagens, né, do servidor público, o direito de greve, né, trouxemos a exceção dos militares. A gente falou aqui, pessoal, da vantagem, né, do direito a férias, do direito ao 13º, do direito, né, à licença, né, para afastamento, para fazer um curso de pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado. A gente falou, pessoal, das vantagens, né, do auxílio moradia, né, das recompensas, né, indenizatórias que podem ter à mercê da vivência, né, do dia a dia do servidor público. Então é muito importante, pessoal, a gente conhecer, né, até porque a gente sonha a estar lá na frente como um servidor público com estabilidade, né, a gente falou desde o processo dele passar num concurso, ser aprovado, né, ser nomeado, tomar posse, entrar em exercício, né, e assim passar por todas aquelas possibilidades de provimento, né? A gente apresentou todas as possibilidades de provimento, reintegração, recondução, reversão. Então, a gente trouxe, né, toda essa estrutura de conhecimento para vocês, para que vocês tenham todo esse direcionamento, né, de entendimento dos agentes públicos. É extremamente importante, pessoal, vocês terem essa disciplina de pegar o nosso material, que a gente preparou para vocês, para que vocês possam fazer a leitura, né, e poder até contextualizar quando a gente vai apresentando outros conteúdos, né, que vão estar dentro da nossa estrutura de apresentação da disciplina de Direito Administrativo Comercial. Então a gente fica muito satisfeito com o que a gente apresentou aqui para vocês. A gente espera que vocês participem efetivamente, né? A gente tenha essa troca, esse retorno de vocês, respondam as questões com tranquilidade, veja se acertou, se não acertou, verificar onde pode melhorar para que melhore ainda mais esse processo de ensino-aprendizagem. E a gente deixa um grande abraço aqui, pessoal, para vocês e até a nossa próxima aula, tá bom?